Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre autocuidado, né? Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente acaba não tendo tempo para parar e para refletir o tipo de cuidado, o tipo de tratamento que a gente está dando a nós mesmos. Não é incomum, não é raro a gente ver pessoas que são muito dedicadas a cuidar dos outros, né? Vez ou outra, ou muitas vezes, né? Esquecendo de olhar para suas próprias necessidades, né? Coloco aí muito nós mulheres, né? Porque culturalmente a gente sabe que nos é atribuído um papel de cuidar do outro, é cuidar do filho, é cuidar da família, é cuidar dos idosos, enfim. E também das profissionais de saúde, né? Que também às vezes se dedicam tanto a cuidar, a oferecer um melhor tratamento para o outro, às vezes em detrimento da sua própria qualidade de vida, né? Acho que isso se agrava mais ainda quando somos mulheres e profissionais de saúde, né? Então eu também me incluo nesse time. Por isso que eu achei bem interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né? A gente vive um momento de pandemia mundial, onde a gente está sendo desafiado a se reinventar, onde a gente lida com uma fonte de estresse que é quase constante, ou várias fontes, né? A gente está sendo desafiado a mudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos, a buscar soluções diferentes, a cuidar diferente do nosso corpo. Então, o autocuidado ele nunca foi tão necessário, né? Também nunca, eu acho que nunca foi tão falado. Mas acho que é importante a gente deixar claro o que é autocuidado, porque ele vai muito além às vezes do que a gente imagina, né? O autocuidado é tudo aquilo que a gente faz para cultivar a nossa própria qualidade de vida, com autonomia e com responsabilidade, né? Isso não significa ter de estar sempre bem, sempre feliz, não é isso, mas significa estar pronto a entender a si mesmo, a buscar soluções quando se tem um problema e quando elas se fazem necessárias, né? Então a gente vê que é muito importante autocuidado nesse momento que a gente está vivendo enquanto sociedade. E tem se falado muito disso, mas muitas vezes quando a gente está falando de autocuidado, está sendo muito atrelado ao uso de máscaras, à higiene, que sim, é muito necessário, nós temos que buscar essas práticas, mas o autocuidado, ele vai muito além disso, né? Muito além da higiene das mãos ou da higiene dos objetos. Então eu queria convidar vocês para a gente refletir um pouquinho sobre outras higienes necessárias, né? Nesse momento. Que são a higiene do corpo e a higiene mental, né? Que são coisas necessárias para o nosso autocuidado nesse momento. Higiene do corpo acho que também está sendo muito falado, né? Que não é só a questão da mão, do se higienizar, mas de manter um corpo saudável, né? Isso está muito atrelado ao que? Como a gente trata nosso corpo, se a gente bebe água, se a gente se hidrata o necessário, se nós estamos tendo uma alimentação adequada, né? O OMS está batendo bastante nessa tecla. E aí, quando a gente fala em alimentação adequada, ninguém que está falando em fazer dieta, mas a gente está falando que em comer saudável, comida de verdade, desembalar menos e descascar mais, né? O que significa evitar alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, chips, embutidos, temperos prontos, doces, bolachas recheadas, todas essas coisas que na verdade a gente já sabe há muito tempo que faz mal, né? Mas hoje em dia está sendo muito frisado, né? O cuidado com o corpo, com movimentar o corpo, a atividade física, né? Se alongar, fazer exercícios de respiração, né? Então, isso tudo é muito importante e vai ser essencial agora para a gente enfrentar tanto o estresse que essa situação de pandemia está gerando, quanto se a gente tiver que enfrentar a doença em si, né? Quando a gente fala em cuidar da alimentação e atividade física, que fique bem claro que nós estamos falando em saúde, ninguém está falando aí em fazer dieta maluca, em coisas para estética, não é isso, né? Mas claro, se você tem necessidade, por exemplo, mas eu sempre fui acostumada a comer só muito comida pronta, então agora eu tô com dificuldade de saber o que comer, né? A OMS também sugestiona que a gente coma menos amido, menos açúcar e tudo que possa se transformar em açúcar,
né? Então, eu não sei, minha alimentação sempre foi muito baseada nisso. Busque orientação profissional, né? Tem vários nutricionistas que estão, alguns até atendendo de forma online, que podem te orientar, né? Vários educadores físicos que podem te orientar a ter uma atividade física adequada para o teu biotipo, para as tuas necessidades, se você pode fazer isso em casa, ao ar livre, enfim. Outra questão é o sono, né? O sono tem sido uma das coisas mais prejudicadas nesse tempo, né? E aí é tão importante a higiene do sono, né? O que é a higiene do sono? É nada mais do que a gente ir se preparando para dormir. Um hábito que se tinha antigamente, se perdeu. Ir se preparando para dormir. Então, o que significa preparar-se para dormir? Eu não vou me agitar muito perto do período da noite. Eu não vou ficar assistindo coisas que me impactem, tragédias, filme de terror, coisas que vão me mobilizar na televisão ou no celular. Aliás, o celular ele não pode ser levado para a cama como a gente vê muitas pessoas fazendo. Já está provado que ele prejudica muito a qualidade do sono. Então eu tenho que desligar o meu celular pelo menos umas 2 horas antes de eu ir dormir, né? Eu tenho que ter uma alimentação leve à noite, não posso ir dormir com fome, porque eu não vou conseguir dormir, mas eu também tenho que comer coisas que eu vou conseguir fazer uma digestão, que isso também não vai atrapalhar meu sono, evitar bebidas estimulantes, como café preto, chás estimulantes à noite, chimarrão, manter o quarto bem escuro. Se o teu quarto não é muito escuro, se tem alguma coisa que você não consegue tapar, usa uma máscarazinha, evitar ruídos, ter um conforto térmico no quarto. Tudo isso auxilia a gente a ter um sono mais tranquilo, que a gente chama de higiene do sono, né? E aí, entrando nessa questão aí de hábitos, de abandonar o celular e de cuidar um pouquinho dos nossos pensamentos, eu quero falar um pouquinho sobre a higiene mental, que é uma forma de autocuidado que a gente precisa fazer hoje em dia, né? E o que é isso? Primeiro, evitar o bombardeio de informações. Eu já falei isso diversas vezes, né? Não tem por que eu passar o dia inteiro, ser monotemático e só falar de Covid, ou só ler e falar sobre a crise política do país, ou só ler e só falar sobre a crise econômica. Isso não vai resolver o meu problema, ao contrário, né? A gente sabe que vai nos mobilizar, vai nos deixar mais estressado, liberar mais cortisol e inclusive nos deixar mais sem ação, diminuir a nossa criatividade diante das situações reais. Então eu tenho que evitar esse bombardeio de informações e de notícias ruins, né? Então, não passar o dia inteiro vendo noticiário, não passar o dia inteiro vendo vídeo no WhatsApp, não passar o dia inteiro procurando isso nas redes sociais. Elege uma fonte ou duas de informação segura e se informa 2 vezes ao dia, né? E aí você vai ver que vai acontecer uma mágica, vai te sobrar mais tempo. Por mais que você esteja trabalhando, enfim, vai te sobrar mais tempo, porque o celular nos rouba às vezes 1, 2, 3 horas do dia. E se a gente conseguir controlar, vai nos sobrar mais tempo. E esse tempo a gente pode usar para se cuidar, fazer atividades diferentes, né? A gente pode ressuscitar um hobby que a gente não fazia antes, que não fazia algum tempo. A gente pode, sei lá, investir em fazer uma horta, em cuidar de flores, em brincar com os nossos filhos, com os nossos animais, em cozinhar. O que é importante ter em mente? Nada é obrigado, você não vai fazer uma coisa que você não gostava de fazer antes, mas você vai fazer uma coisa que você gostava, você pode intensificar agora. Eu sempre gostei de cozinhar, mas não tinha tempo. Ótimo, agora é o momento de ver receitas saudáveis, de reaproveitamento de alimentos, né? Eu sempre pensei em fazer uma horta, mas nunca tive tempo. Ótimo, agora é o momento. Eu não estava tendo tempo de cuidar das minhas plantas, agora é o momento. E a gente pode criar uma plantinha, um jardim. Tem apartamento, né? Então, não é você se impor a fazer coisas, né? Mas aquilo que tu já fazia antes, retomar. Eu já gostava de meditação, de yoga. Procure agora, tem vários sites com meditação para você fazer em casa, com exercícios de yoga, né? Então, retomar isso.
pegar um álbum de fotos e organizar um álbum de fotos, né? Aproveitar isso para ser um tempo em família, contar essas histórias para os seus filhos, ou conversar sobre isso com seus pais. Tudo isso é uma higiene mental, é um autocuidado importante. E quando a gente limita o tempo na televisão, nas redes sociais, sobra tempo para isso. E é muito gostoso e faz muito bem, né? Outra coisa que parece bobagem é o arrumar a casa, né? Seguidamente não dá tempo de arrumar aquela gaveta, o guarda-roupa, e parece uma bobagem, mas isso é importante, não só para manter a higiene da casa, para abrir as janelas, para deixar a luz do sol entrar, que é muito importante, mas também porque arrumando as coisas do lado de fora, às vezes é o primeiro passo para a gente arrumar as coisas do lado de dentro, né? Que também pode ser um momento muito propício para isso, um momento que a gente está saindo menos, que a gente não tem tanto compromisso, tanta reunião, que a gente não está podendo ir no cinema, ir no barzinho. Sobra esse tempo também, para a gente se fazer companhia, né? Organizar os pensamentos, né? Tentem fazer aí uma lista de qualidades suas, né? Ah, para que isso? Porque é legal. É legal a gente se focar nos nossos pontos positivos, a gente ser desafiar, ver o que a gente tem de bom. Começa com uma qualidade, com 2 ou com 3, e tenta todo dia ir acrescentando uma coisa nova. Você permita isso. Você permita comemorar cada vez que você bota um item novo de habilidades nessa lista, né? E também é muito importante ter tempo para também não fazer nada, né? Para descansar, para ficar com a perna pro ar, para assistir uma série na TV, né? Não se sentir na obrigação também de estar sendo super produtivo, só porque se tá em casa eu tenho que produzir mais, eu tenho que fazer 1000 cursos, eu tenho que produzir muitos artigos científicos. Não, tenha tempo também simplesmente para não fazer nada, para deitar na sua cama, no seu sofá, para ir tomar um solzinho no pátio, quem pode, para ler um livro, uma leitura despretensiosa, que não precisa ser aquela leitura lá técnica, mas uma leitura que te traga leveza, te traga coisas boas, né? Tudo isso é muito importante para o nosso autocuidado, tá bom? Lembrem-se de cuidar da pessoa mais importante que você tem na vida, que é você mesmo.